Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por Marcos. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os discípulos dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles ficaram calados, porque discutiam uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Uma vez mais somos confrontados com a palavra de Deus, que penso que nos ajuda sempre a questionar o sentido que vamos dando à nossa vida, aos nossos gestos e às nossas palavras. E hoje, diante deste Evangelho, assim, as primeiras perguntas que me surgem é: o que é que afinal discutimos nós? Quais são as nossas discussões? Discutimos sobre quê? Qual o tamanho das nossas discussões? Sobretudo, qual a profundidade? O que é que vamos discutindo ao longo dos caminhos da vida? Certamente coisas com muito sentido, que nos são relevantes, que fazem diferença na nossa vida, mas também temos que reconhecer que às vezes discutimos por coisas e sobre coisas absolutamente inúteis e às vezes até de forma muito pouco preparados, apesar de nos julgarmos sempre preparados para todos os temas e para todas as circunstâncias. E Jesus, ao longo deste caminho que nós vamos acompanhando agora em Marcos, vai perguntando, vai fazendo perguntas aos seus discípulos, vai ajudando-nos também a pensar no sentido da vida. E de facto a pergunta que ele faz aos discípulos e de algum modo a nós hoje é esta: que discutias no caminho? Jesus tinha estado a falar de momentos importantes da sua morte, tinha estado a falar daqueles que são os projetos da sua vida e também estes momentos finais da sua vida. Tinha estado a falar das suas alegrias, mas sobretudo também das suas angústias. E parece bastante contraditório, porque eles, afinal, iam discutir uma coisa completamente diferente. Iam noutra onda, se quisermos. Então diz o texto que eles ficaram calados, e eu diria até seguramente envergonhados, porque quando Jesus pergunta: afinal vocês iam discutir de quê? Eu ia falar de coisas profundas da vida, da morte, das minhas angústias, e vocês iam discutir o quê? E eles então terão percebido que era melhor estar calado nessa hora. Porquê? Porque diz o texto que eles tinham vindo a discutir qual deles é que era o maior. É muito fácil criticar os discípulos a esta distância e dizer: ora, vejam lá, Jesus a falar de coisas tão importantes e eles a falar em coisas tão inúteis. Isso é fácil dizer. O problema é que isso é exatamente o que nos acontece a nós, muitas vezes. Desde logo até nas relações. Algumas pessoas com preocupações, sei lá, a falar de temas, e a outra pessoa completamente noutra onda, a falar de coisas totalmente diferentes. E esses desencontros, às vezes nós sabemos as dificuldades que criam. Então, qual deles era o maior? Era a pergunta, no fundo, era a preocupação deles. E este maior significa o quê? Muitas coisas. Desde logo, significa as ambições deles e as nossas, as ambições de grandezas e não de serviço. Ou seja, eles não iam perguntar: olha, qual de nós é que serve mais? Qual de nós é que é o maior? E como é que isso se alcança? Por isso,
Então, de facto, eles estavam calados. Mas é interessante, porque este querer ser o maior tem muito a ver quase com a nossa educação em geral. Todos nós somos ensinados aqui a sermos os melhores, os mais fortes, os mais rápidos. Isso parece só qualquer coisa. Os mais altos, os mais fortes, os mais rápidos, pronto. Então somos educados, ensinados há muitos e muitos anos, quase a competir nestes Jogos Olímpicos da vida, a tentar sempre sermos esses, os mais rápidos, os mais altos e os melhores. E quando não somos capazes, começamos a dizer que estamos a ficar velhos, que isto agora já começa a não ter sentido, antigamente é que era, porque dentro da nossa cabeça está sempre o mesmo critério. E depois como é que compensamos? Ao menos com uma contazita melhor, bancária, ao menos já não corremos tanto, não somos mais altos nem os mais fortes, mas ao menos também quando éramos mais novos tínhamos um bocadinho menos dinheiro, porventura, e então, pronto, agora estamos um bocadinho mais estáveis, portanto, eventualmente. Isso significa que depois vamos entrando noutras compensações, mas dentro de nós, parece que o que está ensinado, o chip primeiro, é esse, é ser maior, ter mais poder, ter mais prestígio, ter mais afirmação, e portanto tudo o que não vai neste sentido é uma desilusão, estamos a perder. Então Jesus hoje revela-nos 3 nomes, diríamos, dele, que não são os expectáveis, não são aqueles que nós escolheríamos. Também na lógica da catequese do Deus Todo-Poderoso, ora agora Jesus diz uma coisa um bocado estranha, porque ele diz, mais ou menos, que os nomes dele são servidor, último e criança. Criança não pela inocência, mas pela pequenez. Então, servidor, último e criança. Ser pequeno, ser último, estar ao serviço. São nomes e realidades em Jesus que eu diria estão muito longe das nossas, de muitos dos nossos contextos pessoais, familiares, das propostas que temos também para a nossa vida em geral e até em muitos contextos da Igreja, se quisermos, e das nossas comunidades. Isto de ser pequeno, ser último e estar ao serviço não é uma coisa que nos pareça assim com muita graça. Claro, também poderíamos, atenção, é importante dizer isto, porque às vezes o Evangelho também poderia ser, agora desculpem a expressão, como isto agora acho que já não é tão gravado, mas ainda é gravado, mas também poderia ser a consolação dos coxos e dos aleijados, desculpem a expressão assim, que era, já que nós não conseguimos ser os primeiros, então agora vamos arranjar aqui um Evangelho para nós, que é, o melhor é ser o último, o melhor é o ser mais coxo, passa a expressão também, é uma imagem, o Padre Calixto já está a pensar se eu estou a falar dele. Não. Estou a falar, é metafórico, isto é uma metáfora. E então, se não a certa altura o Evangelho parece que confirma os incapazes, ou as atitudes menores, ou as pessoas que desistem do caminho. Não, o Evangelho não diz isso. O que diz é que nós devemos fazer opções de serviço, opções de colocar outros em primeiro lugar, não queremos ser os primeiros sempre, e sobretudo de aprendermos a perceber que a grandeza não está na altura, na força, no prestígio, mas está também nesta capacidade de nos fazermos pequenos, semente lançada à terra. Então Jesus está a ensinar os discípulos com palavras, com gestos, está-lhes a ensinar uma lógica nova, um modo diferente de estar no mundo. Mas o que é que nós percebemos? Jesus já tinha feito este discurso várias vezes, mas é uma matéria difícil de aprender. Eu ponho-me a pensar, se Jesus fizesse um exame escrito aos discípulos, chumbava praticamente tudo. Então ele ainda podia dar uma hipótese, eles irem à oral, mas eu acho que não é fácil. Isto é uma lógica que facilmente, sabem, quando nós andamos nas aulas e os professores perguntam, então mas perceberam a matéria, e nós dizemos todos sim. Depois chegamos aos exames e aquelas perguntas parece que ficam como o Damastor, grandes, estranhas, não se percebem o que é que lá está. E às vezes as perguntas ainda percebemos, mas depois as respostas é que não chegam lá. Então, significa que também esta lógica não é fácil de aprender. E quando nós conseguimos chegar à primeira fase, que é, pelo menos, ter a ideia, perceber o sentido, depois concretizar, ainda é mais difícil. Se isto fosse um exame teórico ou prático, mesmo conseguíssemos passar na teórica, depois quando chegasse à prática, perceberíamos todos o quanto é difícil passar com... Nem que fosse só com 10, não é fácil. Bem, isto se os brasileiros estiverem a ouvir, 10 é o máximo, estou a falar numa escala de 10 a 20. Por isso, então, eu pedi o quê para hoje, para cada um de nós, para cada uma das nossas
comunidades. Que nós aprendêssemos a olhar para os últimos em primeiro lugar, olhar para os mais pequenos, mesmo os mais pequenos em idade, a saber dar-lhes lugar, a dar-lhes espaço. Penso que esta comunidade tem procurado fazer isso, mas não desistirmos de dar lugar aos mais pequenos, não desistirmos de olhar e cuidar dos mais frágeis, não desistirmos de fazer dos últimos os primeiros. E também que cada um de nós possa ter, de quando em quando, o prazer de não se fazer primeiro, o prazer também de dar o primeiro lugar a outros. O prazer de celebrar a alegria dos primeiros e o prazer também de ver outros a celebrar a vida. Que o Senhor então nos ajude a aprendermos estes nomes na teoria e na prática de Jesus. Ser pequeno, fazer-se último, estar sempre ao serviço.